A paz desse Deus, a paz desse maravilhoso Senhor, que excede todo entendimento, venha sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus. E neste domingo, onde, por tradição, onde nós paramos para dedicar não só à família, às vezes, quando podemos, ficar em casa, e por que não dizer, frequentar uma igreja e a escola bíblica dominical. Quantos de nós não passamos os domingos pelas manhãs com aquele compromisso, ir à casa do Senhor? E é verdade que os tempos mudaram por muitos fatores, não só pela pandemia, mas hoje nós estamos em casa, impossibilitados, limitados. Por mais que não queiramos pensar em uma imposição, mas nós estamos restritos, limitados, impossibilitados de exercer o nosso direito de ir e vir. Eu entendo muito bem que às vezes se faz necessário, como nesse momento se faz necessário. Mas também se faz necessário refletir, analisar de que maneira nós estamos administrando esse momento restritivo, esse momento quando nós estamos sendo obrigados a ficar em casa. E nos leva então a fazer reflexões. E eu digo isso como igreja que sou. Você sabia que cada um de nós somos a verdadeira igreja? Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O lugar em que Deus quer estar é no nosso coração, no centro da nossa vida. E às vezes nós temos o hábito, muito comum entre nós, de denominar igreja o santuário ou o local onde nós vamos adorar. Mas a igreja é você, a igreja somos nós. E eu quero dizer para você, não referindo ao santuário, ao templo, que é um lugar que destinamos exclusivo para adoração, para louvor, como nós chamamos também a casa de Deus. Nós, como eu disse, estamos impossibilitados de nos reunir, de conviver, de ir nesse lugar específico para adorar o Senhor. Mas nós, enquanto igreja, ninguém pode impedir de que o seu coração, a sua mente se eleve ao Senhor. Ninguém pode impedir que você, em seu pensamento, adore a Deus e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez possam impedir você de se deslocar, mas não pode impedir você de adorar. Porque esta é a verdadeira adoração. Este é o verdadeiro louvor e é o que Deus, através do seu Espírito, procura os verdadeiros adoradores. Mas nesse momento, quando nós refletimos sobre tudo que tem acontecido e ficamos assustados com o que ainda pode vir a acontecer, a Bíblia já nos alertava quanto a isso. Mas parecia que isso jamais aconteceria. Mas pasme, já está acontecendo. Já está acontecendo. E esta semana, agitada, badalada, não só no quesito política, mas como a política interfere, como nós interferimos na política. Glória a Deus por isso.
Glória a Deus por isso. E esta semana foi responsabilizada a igreja por uma ação. E eu comecei a refletir sobre a culpa da igreja. Qual é a sua culpa? Qual é a minha culpa? Qual é a nossa culpa diante desse cenário que estamos vivendo? Você já parou para analisar quantas igrejas existem? Na sua cidade, no seu bairro, não importa se são igrejas com templos suntuosos, magníficos, no centro, confortáveis, atrativos, não importa. Igreja, aquelas portinhas pequenas, aqueles lugares simples, humilde, desprovido de qualquer conforto. Você já parou para analisar quantas igrejas temos, vamos dizer assim, no nosso país, no Brasil, no seu bairro? Quantas igrejas? Nos lugares mais inóspitos possíveis, ali tem uma casa, ali tem uma casinha, ali tem um lugar que meia dúzia de pessoas param para adorar. E o que é interessante é que ali não tem os olhos da sociedade, da imprensa, do destaque, mas ali tem os olhos de Deus, tem a bênção do Senhor. Porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente, assim diz a palavra do Senhor. Mas você já parou para analisar, indiferente do seu viés religioso, da sua crença, você já parou para analisar quantas igrejas? E por que tantas? Se é tão ruim, se faz tão mal, por quê? Por que tantas igrejas espalhadas? Nos lugares aonde o poder público muitas vezes não alcança, nos desertos verdes da caatinga do nosso Brasil, nos lugares sem recursos, ali tem uma agência do Senhor, uma casa de Deus. E quando nós paramos para analisar a quantidade de igreja, isso também nos remete a um fenômeno interessante, o fenômeno da transformação. Por quê? Por que tantos lugares espalhados? Por que tantos lugares dedicados exclusivo à adoração, à busca ao Senhor? Isso tem uma resposta. Sabe o que a igreja faz? O que o hospital não faz? O que governo nenhum faz? Na verdade, a igreja tem uma função, uma missão pela qual ela foi instituída pelo nosso Senhor. A missão de resgate, a missão de transformação. Ali, nas igrejas, são repletas de milagres ambulantes, pessoas que foram restauradas, pessoas que foram transformadas. Eu posso dizer, pessoas que estão sendo transformadas e restauradas. Pessoas que têm a sua alma acalentada por um poder maior, o poder de Deus. Eu posso dizer também que a igreja é a última instância, é o último lugar que antecede a vida futura, que antecede a outra dimensão. Porque quando nós estamos próximos à morte, estamos passando por enfermidades, mortes espirituais, mortes físicas, mas também mortes emocionais. A igreja é o único porto, é o último porto, aonde se pode ancorar, onde pode encontrar paz. E diferente de você acreditar ou não, sim, eu sei que existem os escândalos, os maus exemplos, o mal feito.
Mas será que nós só temos olhos para os erros, as falhas? Nós precisamos também olhar para aquilo que é positivo, aquilo que é edificante. Quer queira, quer não, o papel que a igreja faz, o papel que a igreja exerce na sociedade, deveria ser reconhecida por todos. Mas indiferente do reconhecimento das autoridades ou não, a igreja cumpre a sua missão. A missão que foi delegada pelo Senhor da igreja, que é salvação. É impossível, eu posso dizer sem a menor sombra de dúvida, é impossível que você não conheça alguém que foi transformado por intermédio, como instrumento de uma igreja, por um irmão da igreja. Não acredito, não é possível que você não conheça alguém que tinha uma vida totalmente desregrada e que passou a ter uma vida diferente, foi transformado através dessas pequenas, mas poderosas agências. E esses dias me incomodou muito quando nós somos acusados por algo. Quando é olhado simplesmente o papel da igreja como um papel simplesmente pegando pelos erros, pelas falhas. A igreja é composta, a igreja são humanos. E onde há humano, há falhas, há erros, mas também há acertos. E nessas minhas reflexões das madrugadas, eu cheguei à conclusão. Nós, igreja, somos culpados. Somos culpados, sim. Somos culpados por mudar destinos de milhares e milhares de pessoas. Somos os responsáveis por levar a paz aos lares destruídos. Somos culpados, sim, por tirar pessoas do inferno. Eu não estou falando do local específico, inferno, mas eu estou falando do inferno que a vida dessas pessoas representava. Nós somos responsáveis por interromper a ação infernal dentro dos lares. Pessoas com o coração dominado pela maldade, se destruindo seus semelhantes. Nós somos responsáveis, sim. Somos responsáveis por levar paz. Somos responsáveis, sim, por levar alegria. Nós, igreja, somos responsáveis. Somos responsáveis por apresentar o caminho que liberta, o caminho que restaura, o caminho que transforma. Nós temos que admitir a nossa culpa. E quando o inferno hoje brada em alto e bom som, que nós somos agentes contaminadores, sim, levamos a palavra, a semente que interfere na vida, que restaura, que traz paz. O dinheiro é muito útil. O conforto, as comodidades que o dinheiro pode trazer são muito bem-vindos. Mas nenhum dinheiro deste mundo pode comprar a paz interior, aonde se encontra apenas dentro da igreja. Eu sou culpado, sim. E graças a Deus que eu sou culpado por levar muitas pessoas a uma vida nova. Eu sou culpado, sim, por falar de um caminho. Eu sou culpado, sim, por ministrar profeticamente transformação de vidas. Eu tenho que admitir a minha culpa. E eu quero continuar sendo culpado. Culpado por falar de Jesus. Culpado por apresentar o caminho. Culpado por apresentar a solução. E chega um momento que chega um momento que técnica nenhuma, chega um momento que dinheiro nenhum, que hospital, que medicações, procedimentos terapêuticos são incapazes de alcançar vidas, de transformar, de fazer a metanoia, de fazer a transformação de vida.
Sou responsável, sim. Graças a Deus. Eu tenho que admitir a minha culpa. Tenho que admitir que eu tenho disseminado essa palavra, graças a Deus. E neste ano, com 3 décadas, 30 anos de exercício no ministério, disseminando alegria, disseminando paz, disseminando esperança, certeza da vitória, disseminando milagres, curas. Isso me traz uma alegria e uma satisfação de dever quase cumprido. Porque foi para isso que eu fui chamado. Foi para isso que você, como igreja, que assume o papel de igreja, foi para isso que nós somos chamados. Aonde estado nenhum chega, o poder de Deus chega. E você conhece um vizinho, e de repente você se conhece, você sabe que você mesmo foi alcançado por este poder maior, por este poder superior que transforma, que restaura. É o poder do Evangelho. E eu tive que admitir, eu sou culpado. Eu quero continuar sendo culpado por ser um disseminador de bênção, de milagre, de paz. Eu posso dizer quem eu sou para um testemunho diante de um mundo tão sobrecarregado de pessoas, com milhares de pessoas. Mas aqui fica a história de um homem, posso dizer assim, insignificante socialmente, mas de quando em quando eu ouço alguém dizer assim: Pastor Jonatas, eu agradeço a Deus porque eu me converti contigo. Eu vi a sua vida, eu vi o seu exemplo, o Senhor me falou de Jesus, o Senhor orou por mim, o Senhor orou pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho, e hoje nós temos uma nova vida. Esta semana, fazendo as lives sobre a superação da dependência química, quantos usuários, quantas pessoas eu tive o privilégio de batizá-los, tive o privilégio de falar de Jesus, de falar que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade. Eu sou culpado, sim. Sou culpado e me levanto e assumo a minha culpa de ser um semeador da vida, da palavra que liberta, da palavra que restaura, da palavra que é a única capaz de transformar vidas. Eu sou culpado. Nós, igreja, somos culpados. Culpados por orar com intensidade, com fé e declarar que Jesus vai te libertar, que Jesus vai te restaurar, que Jesus Cristo é o Senhor. Somos culpados sim. E nesse momento, quando nós, ao invés de defender que nós não somos, eu assumi a postura de eu sou culpado. Sou culpado por falar, por testemunhar. E apesar da minha insignificância, muitas pessoas já alcançaram a palavra através da minha insignificância. Eu já batizei muitas pessoas. Eu já fiz muitas pessoas sonharem e acreditar que elas podem. Eu já ministrei em nome de Jesus na vida de muitas pessoas que tiveram as suas vidas transformadas. Eu tenho que admitir a minha culpa. Mas eu convido você também, assuma que você é culpado. Assuma também que você é um semeador da paz, que você é um saqueador do inferno. Não que você seja uma pessoa má,
Você está saqueando o inferno quando você ora, quando você ministra na vida de alguém. Assuma mesmo. A igreja é ocupada por transformação de vidas. Contra fatos não há argumentos. Quantas pessoas libertas das drogas sociais. Quantas pessoas restauradas, quantas pessoas que foram salvas, libertas literalmente. Embora preconiza-se que a dependência química não tem cura, mas pessoas são libertas, pessoas são curadas. Eu tenho meia dúzia de pessoas que eu posso apresentar e que vão dizer assim, não, foi através desse homem insignificante que sou, mas foi através desse homem que eu conheci, que eu experimentei a transformação que o Evangelho pode transformar. Eu sou igreja. E eu sou culpado, sim. E quando nós vimos hoje autoridades, pessoas de vidas, de caráter dúbio, pessoas cheias de ações judiciais, pessoas, podemos dizer, mau caráter, nos acusando. Isso é muito bom. É muito bom. Eu sou um ser insignificante nesse mundo do meu Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas aonde eu passei, eu semeei. E eu fui culpado. Sim, eu sou culpado. Eu quero dizer para o inferno que eu continuarei sendo culpado por levar paz, por saquear o inferno, por levar alegria, por ministrar coragem, incentivo, transformação, ministrar salvação. E desafio você, como igreja, não corre não, não fuja não. Não abaixe a sua cabeça, não fique só revoltado, não. Se revolte, sim, e assuma. Nós somos responsáveis pela transformação. Nós somos responsáveis pelo estímulo, pela motivação de milhares e milhares e milhares de pessoas. Através da palavra do Senhor. Assuma. Assuma. E vamos exercer o nosso papel. E a Bíblia diz que nós somos sal. Nós damos gosto a esta terra. E nos lugares, às vezes quando eu tenho oportunidade, já faz algum tempo que eu não faço isso mais, de viajar pelos longínquos lugares, principalmente aí no Brasil, você vê uma igreja tão simples, uma portinha. Quantas vezes você passa nos bairros e escuta alguém cantando, muitas vezes vozes desafinadas, muitas vezes instrumentos desafinados, sem harmonia musical, vozes sem padrão de qualidade, mas ali naqueles pequenos lugares, o menino Jesus se manifesta. Jesus mudou a história, antes de Cristo e depois de Cristo. E Jesus tem mudado a história de muita gente. Então se sinta culpado de verdade. Culpado. Porque é o inferno que tem te acusado. Glórias a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E não vai ser sistema. Não vai ser homens. Autoridades. Que pensam ter autoridade. Que pensam ser autoridade. Que vão nos calar. Que vão impedir a ação da igreja. E a igreja, como eu disse, é o último porto na estrada da vida. É o último lugar.
Você já observou que todos os hospitais têm um lugar reservado à fé? Um lugar reservado a buscar a presença de Deus. Chega um momento que o dinheiro não tem validade. Chega um momento que a tecnologia não dá validade. Não tem validade. Chega um momento que a fama, que a ciência, que o conhecimento, a influência não tem validade. A única coisa que tem validade ali é a fé, é Deus. Somos culpados por orar. Quantas vezes eu fui aos hospitais, quantas vezes eu fui aos UTIs, CTIs da vida, ministrar, abençoar. Eu sou um abençoador. E se você que está nos assistindo aí, se você também é um abençoador, diga, eu sou esse abençoador. Diga amém. Escreva amém. Amém significa assim seja. Somos abençoadores. Não importa as falhas, os erros. Afinal de contas, somos pecadores. O importante é que nós estamos fazendo aquilo que ninguém pode fazer, a não ser pelo poder de Deus. Estrutura, sistema, Estado nenhum pode fazer. Nada pode fazer, a não ser pelo poder de Deus. Então eu posso dizer amém. Se você tem a sua vida também com esse compromisso de orar, de abençoar, de declarar a vida de pessoas, então você também pode dizer amém, amém. Somos culpados por salgar, por dar gosto, por dar vida, por temperar a vida de milhares de pessoas. E na minha insignificância, se eu fosse contar aqui, desses 30 anos, histórias de pessoas que foram transformadas pelo poder do Senhor, já valeria a pena. E eu digo que não vale a pena ainda, porque eu creio que eu ainda posso fazer muito mais. E eu quero fazer muito mais. Eu quero ver vidas transformadas. Eu quero ver pessoas felizes, alegres, que estavam vivendo nas prisões dos calabouços emocionais, prisões da alma. Eu quero ver mais. Eu quero fazer mais. Eu sinto que eu posso. Eu posso. Eu quero. E se meu Senhor assim permitir, eu vou continuar. E convido você a continuar. Aí na sua casa, aí no seu bar, aí onde você estiver. Continue. Continue saqueando o inferno. Continue profetizando, declarando vida. Continue. E somos culpados mesmo. Não tem culpa melhor do que você ser responsabilizado pela transformação de pessoas. Isso é maravilhoso. Eu nunca imaginei que eu pudesse me sentir feliz por ser acusado, por ser atribuído uma culpa, e eu reconhecer que eu sou culpado e me sentir feliz, porque a culpa, por outro lado, o outro lado da culpa traz dor, sofrimento, pesar. Mas sabe o que é isso? É a resiliência, ressignificar. Eu não posso mudar o que as pessoas pensam ao meu respeito, mas eu posso interpretar da forma como eu quero. Eu posso interpretar do jeito que eu quiser aquilo que estão sendo os adjetivos que são destinados a mim como igreja. Porque na verdade não foi afetado apenas um segmento, não foi acusado apenas um homem, mas foi acusado as igrejas. E nós somos as igrejas espalhadas neste planeta Terra. Eu quero dizer uma coisa para vocês, sabe? Sem estrutura,
sem condições, sem recursos. Nós, igrejas, fazemos a diferença neste mundo. Nós, igrejas, somos responsáveis pela transformação de milhares de pessoas. E sabe o que mais? Vamos continuar fazendo. E mesmo que eu parta, e mesmo que você seja ceifado, que chegou o tempo de deixarmos esta dimensão, sabe o que acontece? Outros assumirão o nosso lugar. Outros farão chegar até os confins da terra a palavra que liberta, que restaura. Que culpa boa. Que você também venha se sentir culpado. Olha, eu também estou nessa. Olha, eu também faço parte. Eu também faço parte. E quando eu vejo agora tentando as medidas que não são comprovadas, as medidas mais politiqueiras e, digamos assim, politiquentas, de fechar o único lugar que pode trazer esperança e paz para as pessoas. O que acontece dentro dessas igrejinhas vocês não têm a noção. Ou talvez você saiba, talvez você conheça, talvez você já até tenha experimentado. É um lugar que, se existe uma palavra que expresse além do essencial, assim deveria ser. Porque a igreja trabalha com tudo. Qualquer tipo de enfermidade, a igreja que acolhe. Quando o Estado não alcança, quando a família rejeita, quando até mesmo o próprio indivíduo não se aceita, a igreja o acolhe. Que Deus, neste momento, venha usar esta palavra para aquecer o seu coração, para que você venha assumir a sua culpa como igreja. E se Deus falou ao seu coração, eu convido você, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam despertadas a assumir a sua culpa e continuar fazendo, cumprindo a missão. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. É assim que diz a palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Jesus nos delegou esta missão. Pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo. O Evangelho, boas novas. Que Deus te abençoe. Que Deus te instrumentalize. Que Deus te capacite. Que Deus te use. Aí mesmo, insignificante que a maioria de nós somos para esse meio politicamente correto. Mas nós temos o Espírito do Senhor, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E nós somos semeadores da palavra. Somos semeadores da palavra que liberta, que restaura, que cura, que salva. Não calemos os nossos lábios. E o mundo saberá e conhecerá o poder que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus renove a sua esperança, renove a sua fé. Fale para as pessoas de Jesus. Anuncie o caminho. Seja você também o disseminador da paz, da alegria. Seja você também um saqueador do inferno. Tirar pessoas que estão vivendo ou que estão vivendo verdadeiros infernos. Experimentar da paz, da alegria que só Jesus Cristo pode. Que Deus te abençoe. E mais uma vez, como um agente disseminador, como alguém que é semeador
da palavra. Eu quero semear em você essa palavra. Você é um instrumento usado por Deus. Eu te abençoo nesse dia. Eu te abençoo nesta hora. E que o poder do Espírito Santo, através e apesar de você, apesar de nós, venhamos ser canais que alcancem vidas. Canais que possibilitam conhecer um novo tempo. Proporcionar pessoas a experimentar algo sobrenatural, que é a paz. É a paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te renove. E que você assuma o seu papel nesse processo de culpa. E fale mesmo. Proclame mesmo. Declare mesmo o poder de Deus. E o nosso Senhor, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe do teu coração. E não importe se não tenha o reconhecimento. O que importa é que você cumpre o seu papel. E os templos estão fechados. Alguns templos. Mas os céus está escancarado para aquele que crê, para aquele que precisa, para aquele que clamar. Não perca tempo. Os céus nunca esteve tão aberto como está agora. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.